A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmãos, respondendo à pergunta do nosso irmão João, né? Ele perguntou a respeito do capítulo 2 de Apocalipse, verso 17, que está escrito assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que vencerem, aos que conseguirem a vitória, este eu darei do maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser quem o recebe, né? Então, nosso irmão João fez a pergunta assim: a paz de Deus a todos os irmãos do grupo. O que significa ou qual é o entendimento sobre esse maná escondido? E também, o que se pode entender também sobre essa pedra branca? E também, qual é esse novo nome escrito nessa pedra branca? Então, meus amados irmãos, tem aí uma teoria de muitos que dizem, né, que entre os judeus eles têm um costume, uma tradição, que quando eles têm uma festa e eles dão o convite para alguém, e essa pessoa que é convidado de honra recebe uma pedra branca com o seu nome escrito naquela pedrinha branca. Porém, irmãos, o que nós precisamos entender é que a visão que João teve aqui na ilha de Patmos, ele não teve visão nenhuma sobre tradição ou costume de povos ou nações, né? Ou costume do judaísmo. Não, né? Então, a realidade, João teve uma visão verdadeira da pedra branca, né? Do novo nome, verdade? Ele teve ali uma visão verdadeira. Então, irmão, não é sobre costume, né? Ou tradição de algum povo, né? De alguma nação. Não, nada disso. Então, irmãos, aqui nós vamos ler, né? Para nós entender bem o que está escrito. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, né? Isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, vamos começar aqui a explicar para os irmãos por parte, para que nós possamos compreender as Escrituras, não é isso? Então tá, resposta da vitória, né? Resposta da vitória, ao que vencer, terá essa vitória. Então, qual é essa vitória daquele que vai vencer, né? É a salvação eterna. Os que vencerem serão salvos, certo, irmão? Então, essa é a resposta da vitória. Aquele que for salvo e vai entrar na glória de Deus, certo? Segundo, a resposta do maná escondido, né? O maná é verdadeiramente e a completa sabedoria, as riquezas, né, que estão escondidas para nós. E que Paulo disse que viu no terceiro céu, né? Ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é lícito, não é permitido dizer ao homem. Então ele viu no terceiro céu, mas que não foi permitido dizer aos seres humanos. E Jesus também disse a Nicodemos: se eu falei das coisas da terra e não crestes
E se eu começar a falar das coisas celestiais? Também está escrito: o que nunca subiu na imaginação do homem e nunca desceu em seu coração é o que está reservado para os fiéis, né? Então, resumindo, o que está reservado para os fiéis, não é isso? O que está reservado para os fiéis, né? É esse maná, é o maná escondido, né? É o maná escondido. E esses estão reservados para os fiéis. Resumindo, aqui na terra nós só temos conhecimento em parte, né? E em parte nós pregamos. É isso? Aquilo que Paulo disse. Né? Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Não é isso? Porque aqui por mais sábio que nós seja, mas nós não temos toda a sabedoria. Nós temos algum conhecimento, mas não temos a completa sabedoria, né? Nós só vamos receber isso na glória, né? Nós só vamos receber lá na glória. Esse é o verdadeiro maná, o verdadeiro alimento dos fiéis é a sabedoria, é a palavra de Deus, né? Aqui nós só temos conhecimento, é isso, em parte conhecemos, em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. Agora, lá na glória nós vamos receber o verdadeiro maná, a verdadeira comida. Maná é comida e comida espiritual é alimento, que é o verdadeiro alimento, que é a sabedoria eterna. Tudo que nós não compreendemos aqui na Terra, você não vê que nós do grupo falamos, conversamos a respeito dos mistérios, cada um dá o seu entendimento, aquilo que ele vê, aquilo que ele entende, porque em parte, nós conhecemos só em parte, mas lá não, lá, não é verdade? Nós somos conhecidos e nós vamos conhecer a verdadeira sabedoria eterna lá na glória. Nós vamos, tudo aquilo que nós não soube aqui, nós vamos entender tudo lá. Isso? Então, isto que é a resposta para o maná escondido. Está escondido. Está escondido. É, que Deus está guardando para os verdadeiros e fiéis servos de Deus. Naquele dia vai conhecer os mistérios, vai viver lá na glória, vai participar, vai entender todas as coisas. Não é isso? Bom, esse é a resposta sobre o maná. Resposta da pedra branca, tá? Então, vamos entender qual é a pedra branca, né? Pedro, o apóstolo Pedro, sabia que ele era uma pedra viva. Por isso que Pedro disse em uma das suas cartas, dizendo assim: nós somos pedras vivas. Porém, aqui, né? Porém, aqui é que está a interpretação do livro de Apocalipse. Quer ver, irmãos? Olha aqui na comunhão. Porque o próprio Senhor Jesus disse a Pedro: tu és pedra, mas não é sobre essa pedra que é você, e sim é sobre essa verdadeira pedra branca que sou eu. Eu edificarei a minha igreja sobre mim. Eu sou a pedra principal da esquina. Eu sou essa pedra branca, né? Então, irmão, a pedra branca quer dizer pureza, né? Pureza, né? Puro, sem pecado, né? Porque Cristo, nós todos somos pedras vivas. Cristo também, ele é a principal pedra da esquina, não é verdade? Ele é a principal pedra da esquina. Porém, irmão, ele é pedra branca porque Cristo nunca pecou. Ele venceu todo o pecado, toda a tentação, por isso ele é a verdadeira pedra branca. Ele é a pedra branca lá que João viu no Apocalipse, tá? Ele é o Filho de Deus,
Filho de Deus. É essa própria pedra branca, tá? Em Apocalipse é um livro figurado, então João viu essa pedra branca que representa o Filho de Deus. Ele é pedra. Ele mesmo disse, né? Edificaria a minha igreja sobre esta pedra. Eu sou a pedra principal da esquina, a qual os edificadores rejeitaram a pedra principal, mas vós receberam ela. Certo, irmão? Então, pronto. Pedra branca. Quem é? É Cristo, que João viu na visão. Resposta do novo nome. Do novo nome. Em Apocalipse, capítulo 3, né, já revela seu novo nome. Qual é esse novo nome lá, 3 de Apocalipse? Porque aqui foi dado-lhe um nome entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo, né? Tá certo? Que Jesus significa Salvador. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Então ele veio como Salvador. Hoje ele está à direita do Pai como intercessor, como mediador. Quando ele vir, ele vem como juiz para julgar, para salvar e para condenar. Certo? Em 15 de 1 Coríntios diz que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que ele ia derrotar é a morte. Quando ele derrotar a morte, vai dizer assim: tragada foi a morte na vitória. Tanto morte espiritual como a morte física, porque não vai haver mais morte. Lá não haverá tristeza, não haverá o pecado, não haverá morte, nem física, nem espiritual. Lá todos seremos anjos na presença de Deus, né? E Ele nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Então, Ele, né? Qual é esse novo nome, né? Tá lá, já está revelado em Apocalipse. Então diz assim, é o amém, lá está escrito, o amém, né? Isto te diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus, não é isso? Princípio. Então a palavra amém quer dizer verdade, né? Se o irmão está falando alguma coisa das Escrituras, o irmão termina de falar, eu falo assim, verdade, Senhor, verdade. Quer dizer, amém, amém. Né? Que então Cristo, ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tá certo? Então, esse é o novo nome, que não será chamado mais de Jesus, porque já terminou, ele já veio aqui, já comprou já os seus escolhidos, já salvou o seu povo. Ele vai vencer a morte, vencer tudo, e lá está dizendo lá, 15 de 1 Coríntios, né, que ele mesmo entregará o reino a Deus o Pai. Né? Ele vai entregar o reino a Deus ao Pai. E ele vai receber então esse novo nome, que é o Amém, que ele é o princípio, né? Ele é a testemunha fiel e o princípio de todas as coisas, porque por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, por isso que dá o nome de primogênito. Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação do Pai é o Filho. Então, ele é o princípio de toda a criação. Então, o novo nome dele qual é? Amém. Verdade. Ele, Cristo, é a própria verdade. Certo? E para confirmar, né? Esse maná, é verdade que o maná é alimento, né? E o que o maná é o próprio Cristo, porque ele é o próprio Verbo, o Verbo de Deus é comida. O Verbo de Deus é comida, o seu sangue, a sua carne é bebida. Comida, o seu sangue é bebida, ele é o Verbo que se fez carne, né? Então, os discípulos dizem que quando tocavam nele, disse assim, tocamos na palavra da vida, está escrito, nós tocamos a palavra da vida, por quê? Porque era o Verbo de Deus que se fez carne, né? Ele se fez, ele não nasceu como nós, né? Do sêmen, não. Ele não nasceu de um casal pelo sêmen, não. Ele foi gerado por obra.
do Espírito Santo, porque ele é o verbo de Deus feito carne. Então ele verdadeiramente é a comida espiritual. Então ele é o maná, né? Lá no deserto, o maná que desceu foi pão, foi para matar, saciar a fome da carne física. E Jesus não, ele é o pão que veio do céu, ele é a palavra que sacia a nossa alma, mata a fome da nossa alma. Então Jesus disse aqui, para confirmar o que nós estamos falando, né? Que ele é o maná. Então vamos lá, João capítulo 6, verso 48 a seguir. Ele diz: eu sou o pão da vida, né? Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Mataram a sua fome, eu mandei maná, o alimento, mas o alimento era físico, eles comeram, matou a fome, mas depois eles morreram. Agora aqui está o pão verdadeiro, que é o maná verdadeiro, que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Está vendo? É Cristo, Ele é o maná, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que este mundo tenha vida é a minha carne, é o verbo encarnado. Tem que me comer a minha palavra. O evangelho que é anunciado é a carne para o povo, é o alimento, é o evangelho da salvação. Ele está anunciando o evangelho é a carne, é a comida espiritual. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto que é verdade, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Por exemplo, irmão, nós que alimentamos da palavra de Deus, nós estamos comendo a carne e bebendo do sangue do Filho de Deus espiritualmente, recebendo a sua palavra, recebendo os seus conselhos, andando nos seus ensinamentos. Então, nós estamos nele e ele está em nós. É o que ele disse aqui, né? Vive em mim e eu vivo nele. Quem come e se alimenta de mim, eu estou com ele e ele está comigo. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come desse pão, que sou eu, que é o verbo feito carne, que é a minha palavra, o meu evangelho, eu sou o pão verdadeiro, terá vida para sempre. Tá certo, irmãos? Então essa aí é a interpretação ali de 2 de Apocalipse, né? Que é a pergunta do nosso irmão João. Tá certo? Essa é a interpretação por parte, né? Tá certo? A paz de Deus, Deus abençoe a todos os irmãos do grupo.